Olá, pessoal. Estamos iniciando hoje o estudo da nossa semana 14, com conteúdo pré-modernismo. Daí eu já quero começar justificando para vocês que o meu livro físico é esse. O material para mim é o livro 3. Só que quando eu vou compartilhar aqui com vocês o livro digital, parece um outro livro que não vai bater exatamente com esse que a gente recebeu aqui do terceiro bimestre, mas que trabalha o mesmo conteúdo, tá? Só que ele vem trazendo junto o pré-modernismo e as vanguardas europeias, mas a gente inicialmente vai estudar só esse contexto do pré-modernismo, suas características e dois autores, o Graça Aranha e o Euclides da Cunha. Em relação à nomenclatura pré-modernismo, é preciso que vocês entendam que não se trata de uma corrente estética, mas sim de um período que compreende um conjunto de obras com diversas características. Essas obras produzidas aqui entre 1902 e 1922 trazem características das estéticas do século XIX, realismo, parnasianismo e simbolismo, e já trazem também um pouco de característica do modernismo, uma escola que ainda não surgiu, mas que já representa muita coisa que eles apresentam aqui. Representa muita coisa que apresenta, que ficou meio que sonoro, mas tudo bem. Em outras palavras, o pré-modernismo engloba aquelas obras que apresentam traços de rompimento com a tradição e outras com uma ligação muito forte com a tradição. Então, ao mesmo tempo que eu tenho características simbolistas, realistas, naturalistas, parnasianas, eu tenho também um pouco de modernismo aqui. Em relação a essa nomenclatura, o que acontece? Como o nome da escola ela não surge com o início da escola, se dá esse nome depois de muito tempo de estudo, quem nomeou esse período, né, de 1902 a 1922, tomou emprestado o termo modernismo, acrescentou o prefixo pré e colocou pré-modernismo. Porque surgiu em 1902 e em 1902 já tinha esse nome, pré-modernismo. Não. Essa nomenclatura se dá alguns tempos depois, quando se estuda as obras produzidas naquele período. Em relação ao contexto histórico que influencia a produção desses escritores, eu destaquei aqui para vocês uns 9 acontecimentos. Se a gente começar aí bonitinho, a gente vai perceber que esse século ele já começa apresentando, esse século XX, né? Ele já começa apresentando aí profundas transformações, tanto tecnológicas quanto políticas. E essas transformações vão modificar a maneira do homem de perceber o mundo, de representar esse mundo. Então, o que a gente tinha, na verdade? Um clima de tensão, gerado exatamente por alguns fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, neocolonialismo, que foi exatamente essa disputa de terras, né? Essa disputa europeia por terras africanas e asiáticas. A gente tem o ponto culminante desse momento, que é a Primeira Guerra Mundial, 2, e o surgimento de diversas vanguardas artísticas. Essas vanguardas são momentos da literatura que vão tentar interpretar a realidade de uma outra forma. E o que mais que a gente tem para destacar? Por exemplo, no Brasil, no ano de 1894, acontece a posse do primeiro presidente civil do país, que é o Prudente de Moraes. Temos ainda a questão da transição da República da Espada para a República Velha. Temos o momento da política do café com leite, que é esse momento em que, dominado política e economicamente pelas oligarquias rurais paulista e mineira, a gente tem a primeira como sua base econômica e produção de café, e a segunda a criação de gado de corte e a produção de leite. Por isso, a denominação política do café com leite, que com certeza vocês já estudaram. Mas, além desse fator, a gente teve também um grande surto urbanístico, gerado exatamente pelo crescimento industrial, pelo aumento de uma classe média que vai trazer alguns ideais reformistas, né? Esses ideais são acompanhados por jovens militares que seguiam preceitos positivistas. E, além de tudo isso, além de todos esses fatores, observa-se também a questão da intensificação da imigração no país, principalmente a italiana nas regiões sul e sudeste. E, além desses fatores, a gente vê também a questão de algumas revoltas que surgem no país. A Guerra de Canudos, a revolta contra a vacina obrigatória e a revolta da Chibata. O que os escritores desse momento vão fazer? Eles vão tentar incorporar todas essas tensões sociais nas obras produzidas desse período. E em relação às características, a gente
das obras que surgem aqui, a gente tem, por exemplo, a mescla de estilo. O que é a mescla de estilo? Quer dizer que as obras, ao mesmo tempo que demonstram certo, a passagem de um antigo imobilismo social para a modernização, a gente percebe que há uma mistura, né? Que ao mesmo tempo que há essa tentativa do novo, a gente vê obras que apresentam ainda resquícios da cultura do século XIX. Então, é a mistura do velho com o novo, do tradicional com o rompimento desse tradicional. A denúncia social é a palavra da vez. As obras desse período, até a geração de 30, são obras que vão trabalhar essa questão da denúncia social, da denúncia da realidade brasileira. O que eles vão falar especificamente nessas obras? Vão falar das diferenças sociais, do preconceito, do esquecimento por parte da população, da centralização do poder e a intransigência dos governantes. Então, são pontos e temas que serão destaque aqui nessas obras desse período. Uma outra questão é o regional. Nas obras dessa época, há uma preocupação de definir a região onde se passa cada história. E a consequência disso é a formação de um grande painel do Brasil, né, e as suas diferentes regiões. O que a gente vai perceber? Que alguns escritores, eles focam, né, eles têm um interesse particular por cada região. Por exemplo, Monteiro Lobato vai falar muito, ele vai destacar a situação da região do Vale do Paraíba. Euclides da Cunha vai falar sobre o sertão baiano, Graça Aranha sobre o Espírito Santo e Lima Barreto sobre o Rio de Janeiro. A ficção e realidade é muito fácil, é uma característica que aborda fatos políticos, econômicos e sociais do país que não aconteceram, mas que poderiam tranquilamente ter acontecido. E a gente vê aí a mescla entre ficção e realidade, né? Essa aproximação. E a consequência disso é a descoberta do verdadeiro Brasil, ou seja, um Brasil que não é idealizado, que não é perfeito, mas é um Brasil real. É o conjunto das obras de características diferentes que não podem mais ser inseridas na estética do século XIX, mas que também não podem ser classificadas como modernistas por apresentarem esses resquícios aí. Então, o que a gente tem é uma classificação como modernista, esse período pré-modernista que não pode ser classificado como uma corrente estética, mas que apresenta um traço de tradição e um traço de ruptura com a tradição, gerando aí, consequentemente, obras híbridas. Em relação aos principais autores, os nomes que a gente irá estudar esse período, esse capítulo, é Graça Aranha, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, esses trabalhando na prosa, e um autor de poesia que é Augusto dos Anjos. Então, destaque aqui, a maioria é para a prosa. Os dois autores que a gente vai estudar hoje são esses dois aqui, o Graça Aranha, um escritor maranhense muito consagrado pelo sucesso do livro Canaã, tornou-se imortal pela Academia Brasileira de Letras, e foi um dos intelectuais de renome daquela época, foi um dos únicos a apoiar a Semana de Arte Moderna. Na primeira noite, por exemplo, a abertura da Semana de Arte Moderna se dá com a conferência A Função Estética da Arte Moderna, que é uma das suas principais obras. Ou seja, as duas principais obras de Graça Aranha são Canaã e a Estética da Vida. O livro Canaã é a principal criação dele, um livro classificado como romance ensaio, romance de tese, exatamente por apresentar as características. Ideais contidos no romance são mais importantes, mais relevantes do que o próprio enredo, ou seja, as ideias são mais importantes do que a própria história. É considerado romance por concentrar as características convencionais de uma narrativa longa e a constante debate de ideias. Tá? Então, esse é um livro em que a gente vê o confronto de posturas que são tomadas diante de três temas. Os temas são teorias acerca do atraso social brasileiro, o papel da imigração e a busca de sentido para a existência. Essa discussão é personificada pela figura de dois personagens, o Milkau e o Lentz. O Milkau prega que o imigrante deve integrar-se à realidade brasileira, tanto na perspectiva social quanto racial. O Milkau, ele tem uma visão positiva do Brasil. Ele acha que o Brasil seria a terra prometida, né? A tal Canaã lá da Bíblia. Já o Lentz representa os ideais colonialistas. Ele acredita na superioridade da raça ariana e ele vê na mistura de raças a mestiçagem como sinônimo de atraso. Em relação à população, a gente vê que ele considera um conjunto de pessoas inferiores e incapazes, sendo a única possibilidade de progresso
o Brasil entregasse na mão dos imigrantes. Só que o final desse livro ele tem um cunho positivo, né? Otimista, porque Lentz acaba se rendendo às ideias de Milkau. E o outro autor, que a gente vai conhecer um pouco sobre ele hoje, é o Euclides da Cunha, esse carioca, que em 1897 tornou-se correspondente da Guerra de Canudos, no estado da Bahia, através do jornal Folha de São Paulo. Ele presenciou os horrores finais da contenda entre seguidores de Antônio Conselheiro e as Forças Armadas, produzido por 4 anos seguintes, que é Os Sertões. Depois da publicação desse livro em 1902, ele tornou-se ainda mais respeitado nos meios intelectuais, entrando então para a Academia Brasileira de Letras. Sobre o livro Os Sertões, a gente vai destacar aqui alguns pontos. Por exemplo, a narrativa dele, escrita entre 1898 e 1901, baseia-se nas reportagens que ele fez sobre Canudos. Euclides acompanhou a 4ª e última expedição das Forças Armadas contra o Arraial de Canudos e ele chega lá totalmente apoiando o governo. Só que depois de ele conhecer toda a tragédia, ele vê que a guerra é símbolo do abandono do povo sertanejo, do povo do sertão. Então, ele escreve um livro onde é possível a gente observar a denúncia de um crime à nação. Ele chega lá todo contrário aos sertanejos e a favor do governo, mas quando ele começa a analisar, ele vê que a situação não é bem assim. Para escrever esse livro, ele se baseia nas ciências daquela época e todas as suas perspectivas colonialistas, que são as teorias provindas da Europa. Positivista também. Seguindo esses preceitos, Os Sertões é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Nessa primeira parte, a terra, o que a gente observa é um estudo geográfico da região de Canudos. Então, ele vai perceber que o meio, descrito com muitos detalhes, é capaz de influenciar todo o homem sertanejo, todo o comportamento do homem sertanejo, né? Toda essa intensificação do drama da obra é mostrada de uma maneira muito, muito real, apresentando aí a seca, sua vegetação rala e pobre, mostrando que esse meio é determinante do comportamento do homem sertanejo, justificando aí muitas coisas negativas. O homem é a parte em que ele vai estudar as questões da mestiçagem e da etnia, e ele vê na mistura um mal. Ele diz assim: de sorte que o mestiço, traço da união entre as raças, é quase sempre um desequilibrado, e o mestiço, mulato, mameluco ou cafuso, menos que o intermediário, é um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a atitude intelectual dos ancestrais superiores. Só que ele descreve esse homem de 2 formas. Em um momento ele é feio, ele é um corcunda de Notre Dame, e ao mesmo tempo, quando ele é instigado a externar a sua força, ele torna-se uma espécie de Hércules, personagem da mitologia que representa força e resistência. Então, ele é um Hércules quasímodo, feio, desengonçado, mas quando necessário se torna forte. E a última parte do livro é a parte mais trágica, que vai falar sobre a luta, que é o momento mais dramático e de maior relevância da história. Para escrever essa parte, ele participa da última expedição, então ele tem propriedade, porque ele observa, ele presencia muitas cenas, e ele se baseia também na leitura de textos sobre o acontecimento e entrevistas de participantes da guerra. Nessa parte, ele narra as violências das Forças Armadas e também sua dificuldade de ação por causa do meio natural e hostil. Nenhum método tradicional de batalha era eficaz naquele local em que os Hércules quasímodos tinham pleno domínio do ambiente. As primeiras tentativas, né, as primeiras invasões do exército foram frustradas, porque eles não eram adaptados àquele clima quente, aquela vegetação, e o sertanejo ele já, né, ele tranquilamente se adaptava àquilo dali. Mas isso não era suficiente porque eles tinham um armamento muito forte. Aqui diz que todo esse conhecimento não bastava, pois os soldados das forças republicanas possuíam pesadíssimos armamentos contra os quais os sertanejos não tinham a menor chance. Em relação aos aspectos formais dessa obra, ela é simultaneamente classificada como ensaio porque é um texto opinativo, um texto que expõe ideias, relato histórico, porque é uma narrativa que estabelece relações entre os sujeitos, os fatos e os tempos históricos.
É uma reportagem, considerada uma reportagem porque adquire informações sobre determinado assunto, e é considerado ficção exatamente por criar, né, pela parte imaginária e fantasiosa da obra. Na próxima semana a gente vai estudar o Lima Barreto e o Monteiro Lobato, e é isso, tá? Esses dois autores e suas obras, Recordações de escrivão Isaías Caminha Claro dos Anjos, e na obra de Monteiro Lobato conhecer um pouquinho sobre o manifesto que ele fez contra Anita Malfatti, que é Paranoia ou Mistificação. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.